Curitiba ficou conhecida como a cidade que tem um modelo eficiente de transporte coletivo. Mas nos últimos anos, a população aumentou bastante e a prefeitura agora quer construir uma linha de metrô na capital. O projeto está pronto, mas o governo aguarda o dinheiro do Plano de Aceleração do Crescimento para começar as obras. Vamos conhecer parte desse projeto que pretende melhorar a qualidade do transporte coletivo de Curitiba. A linha escolhida nessa primeira etapa é a mais cheia do sistema de transporte. Vai da cidade industrial ao centro. De ônibus são transportados 400 mil passageiros todos os dias. E onde hoje passa o biarticulado, embaixo da terra, vai passar o metrô. E com capacidade para levar quase o dobro de gente. 700 mil pessoas por dia vão viajar por túneis que podem chegar a 35 metros de profundidade. A velocidade do metrô é de até 80 km por hora. Vão ser 14 quilômetros de trilhos. O ponto de partida é o terminal do SIC Sul, que será construído no cruzamento do Contorno Sul com a BR-116. O percurso terá 3 estações de embarque e desembarque. A chegada vai ser na Rua das Flores, no centro. A gente tem uma vantagem de já ter feito um eixo de transporte exclusivo há muitos anos na cidade, e isso garantiu um espaço disponível, confortável, para que a gente faça agora a obra do metrô. E isso impôs menos desapropriações do que o normal em outros projetos do metrô, e também profundidades menores, uma vez que a gente tem um espaço disponível para fazer essa obra. Então isso nos garantiu uma economia no projeto do metrô bastante interessante. A canaleta do biarticulado vai ser desativada. No lugar está prevista a construção de uma área de lazer e esporte e também ciclovia. Esse é um dos pontos positivos do projeto, na opinião do representante do Conselho Regional de Engenharia. Nós achamos o projeto muito interessante, será uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem, que aqui vivem. Para as obras começarem são necessários 2 bilhões de reais. Curitiba torce para conseguir a parceria do governo federal e receber dinheiro do Programa de Aceleração do Crescimento. É possível a gente executar a obra em 4 anos. Vai depender também do fluxo de caixa, de como que esse recurso vai ser liberado pelo governo federal, se de uma vez só ou se isso vai ter um andamento em que período. O resultado dos projetos escolhidos para receber o dinheiro do PAC sai no dia 26 de agosto. Ainda não há data para o começo das obras. Não terá a linha do metrô funcionando até a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é daqui a 3 anos, não é tempo suficiente para fazer a obra, mas não teremos problemas com relação a conflitos entre a obra e a organização dos Jogos em Curitiba. Como a gente viu aí na reportagem, o metrô curitibano não vai ficar pronto até a Copa de 2014. Mas será que o atual sistema de transporte com as canaletas exclusivas de ônibus está esgotado? Quem começa o dia com a gente é o diretor do curso de mestrado e doutorado em gestão urbana da PUC de Curitiba, o professor Fábio Duarte. Bom dia, professor. Olá, professor. Tudo bem? Professor, o senhor é um especialista no assunto. Como vimos, o metrô não vai ficar pronto tão cedo. Também não sei se seria a solução, o senhor que pode nos dizer isso. Mas com o que temos hoje, o transporte público que temos hoje em Curitiba, há como melhorá-lo? Sim, há. Primeiro, o metrô para a Copa do Mundo, ele de fato não serviria para nada. Porque o metrô, a Copa do Mundo, ela vai ocorrer em um estádio, do Atlético. As pessoas que usariam mais transporte estarão nos hotéis, e nessa linha sul, que vai do centro até a cidade industrial, não tem hotéis. Então ele não serviria para a Copa do Mundo. Então é bom, como disse o presidente da República, desvincular as duas coisas. É apenas uma data no meio de uma grande obra. Agora, essa grande obra, ela tem que ser acompanhada por uma melhoria no sistema todo. Então talvez seja o momento de esse dinheiro vindo para Curitiba, a cidade de retomar um conceito que ela teve desde o começo, que era: o que é o nosso sistema de ônibus? É um metrô de superfície. Então, tentar fazer com que a qualidade que o metrô vai ter, subterrâneo, ele tente passar isso para a superfície. Como? Melhorando as pistas. As nossas pistas estão muito mal cuidadas, fazendo possibilidades de ultrapassagem, ou seja, a velocidade que o metrô tem embaixo da terra, como trazê-la para a superfície, permitindo que os ônibus ultrapassem uns aos outros, fazendo semáforos inteligentes que abram quando o ônibus passa,
aumentando as estações tubo, que hoje são muito pequenas para a demanda. Então, sim, ainda há possibilidades de incrementar o sistema nosso de superfície nos corredores. Professor, a gente teve aí recentemente, há poucos dias, a divulgação de uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, tratando da questão do transporte coletivo no Brasil como um todo, nas principais capitais, áreas metropolitanas. E um dos pontos que essa pesquisa apontou é que as pessoas querem mais rapidez no transporte coletivo, para daí poder utilizá-lo com mais frequência. O metrô, da maneira como ele está sendo projetado aqui para Curitiba, ele resolveria esse problema? Então, se o metrô fosse pegar toda a rede de transporte de Curitiba, ou pelo menos uma parte principal, pelo menos as estruturais, onde você tem os corredores de ônibus, ele daria uma boa arrumada no sistema, mas ele vai ser 1/4 do sistema todo. E a gente tem que lembrar que nesse mesmo projeto que foi feito para o metrô, percebeu-se que 80% das pessoas que usam hoje essa parte do futuro metrô, elas têm que usar outra linha de ônibus ou para chegar até o terminal ou para, da estação final delas, ir até seu destino. Então, 80% das pessoas são dependentes de uma outra linha. Então, só o metrô não vai resolver. Sobretudo porque, nessa mesma pesquisa do IPEA, ele mostra a preocupação com o crescimento das regiões metropolitanas. Então, boa parte das pessoas que usa hoje essa linha sul do metrô, como o resto de Curitiba, vem da região metropolitana. Então, a melhoria do transporte, ela não pode ser pensada apenas para Curitiba e apenas para um pedaço. Ela tem que ser entendida que Curitiba deixou de ser uma cidade. Curitiba é uma região metropolitana. Professor, alguns especialistas defendem a restrição de carros nos grandes centros, né, em bairros mais movimentados. Qual que é a sua opinião sobre isso? No caso nosso de Curitiba, por exemplo, a restrição em algumas cidades que restringem o carro na região central, o comércio mais nobre da cidade está nas regiões centrais. Então, se a gente pegar os casos mais conhecidos, Londres é sempre muito falada, você tem, mesmo em Paris, você tem os estacionamentos caríssimos para o centro, então você restringe a ida de carro, mas você tem um comércio grande e privilegiado no centro. Então, você está restringindo, de fato, quem usa carro. No caso de Curitiba, a gente estaria quase que penalizando aquelas pessoas que ainda usam o centro da cidade de Curitiba. Se a gente fizesse restrições de carro junto aos polos geradores de tráfego, por exemplo, shoppings, mas que estão um pouco afastados do centro, daí você estaria dando uma compensação mais socialmente correta. Mas não é a solução. Ainda para Curitiba não é a solução. A gente tem a chance de ainda, privilegiando o transporte coletivo, mostrar para quem usa carro, falar assim, olha, talvez para alguns destinos o ônibus seja melhor, ou no futuro o metrô. Talvez com essa qualidade, com essa rapidez, com essa fluidez que o ônibus ainda pode ter em Curitiba, talvez seja melhor para alguns destinos eu escolher ir de ônibus. Em relação à integração, o senhor citou aí a questão do metrô, a necessidade das pessoas pegarem o ônibus antes ou depois de descerem na estação do metrô, enfim. Aqui no Paraná nós temos legalmente a constituição de 3 regiões metropolitanas, né? Curitiba, Londrina e Maringá. Quando a gente pensa no planejamento urbano, é bom que essas outras cidades, Londrina, Maringá, por exemplo, que tem uma densidade populacional muito menor do que Curitiba naturalmente, passem a planejar isso de uma maneira mais efetiva, para não chegar quando chega numa situação como Curitiba, enfim, grandes metrópoles, e aí a coisa fica bem mais difícil de ser resolvida, né? Porque se a gente lembrar mesmo Maringá e Londrina, quando Curitiba pensou e implementou o sistema que hoje está chegando ao seu limite, e o metrô é o sinal disso, Curitiba tinha o tamanho ou era menor do que essas cidades. Então, e essas cidades, Maringá e Londrina, elas sofrem uma coisa que Curitiba, nos anos 60, quando pensou isso, não sofria, que já era esse inchaço metropolitano. Então, elas estão, ao mesmo tempo, no tamanho ainda adequado para pensar um sistema de transporte como Curitiba pensou nos anos 70, só que elas já sofrem uma pressão, que é esse inchaço ao seu redor, que Curitiba não sofria com tanta força como Londrina certamente já sofre. Agora, professor, a gente não pode deixar de falar também do uso da bicicleta, não é? Em Curitiba, há muita gente reclamando das nossas ciclovias. Aliás, o senhor também usa esse tipo de mobilidade, não é?
Curitiba, a gente sempre comenta com certo orgulho que ela foi um exemplo durante muito tempo de ter uma malha cicloviária com mais de 100 quilômetros. Isso, de fato, é bastante bom. Mas nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos, a malha cicloviária de Curitiba foi completamente abandonada. Os pequenos pedaços de ciclovia que foram feitos, alguns foram muito mal executados e você não tem um conjunto mais, você não tem mais uma malha. As pessoas, claro, elas não querem ir para o parque apenas de Curitiba, elas querem trabalhar de Curitiba e querem ir com segurança. A gente imaginar que há 20 anos você podia trabalhar compartilhando a rua com o carro, tudo bem, não eram tantos carros. Agora é muito mais difícil, mais perigoso. Então é de fato importante voltar a olhar para o ciclista. E por que olhar para o ciclista? Primeiro porque é uma pessoa que está deixando o carro em casa. Então ele já está fazendo uma coisa boa para o resto da cidade. Se ele está fazendo uma coisa boa para o resto da cidade e a infraestrutura para ele é tão barata, por que não apoiá-lo? Ele não vai sair da cidade industrial e ir até o centro de bicicleta, mas ele vai fazer um trajeto menor e isso já ajuda. Professor, muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada.